Hoje a gente vai falar também de um assunto, creio eu que a maioria de vocês já viu, tá? Se não viu, vai ver pela primeira vez, né? Que são as famosas equações de segundo grau, ok? Então, o que é uma equação de segundo grau, né? Uma equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero, certo? É denominada equação de segundo grau na incógnita x. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Outro exemplo é x ao quadrado menos 4 igual a zero. E o outro exemplo é x ao quadrado menos 3x igual a zero. Essas três equações, tá? São equações de segundo grau, ok? As duas últimas, ou seja, x ao quadrado menos 4 igual a zero e x ao quadrado menos 3x igual a zero, são do tipo incompleto, tá? Você vai notar que quando B ou C é igual a zero, você vai ter uma equação de segundo grau incompleta, tá? Para resolver as incompletas, né? Para resolver as duas últimas equações, não é necessário utilizar a fórmula de Bhaskara, tá? Então, digamos aí que você tem que resolver essa equação aqui, tá? A gente tem que resolver essa equação aqui, x ao quadrado menos 4 igual a zero. Como é que você procede, né? Você faz assim, x ao quadrado menos 4 igual a zero, você passa aqui esse termo independente para o outro lado, né? Ele vai positivo. Então, vai ficar x ao quadrado igual a zero mais 4, né? Daí você tem x ao quadrado igual a 4. Aí, o que que você faz? Operação inversa da potenciação, né? Radiciação. Então, você tira a raiz quadrada de um lado e outro, né? Você extrai a raiz quadrada aqui, do x ao quadrado, e você extrai a raiz quadrada do outro lado, do 4 aqui. O que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Tomando cuidado, né? Que aqui antes do radical, você tem que colocar mais ou menos. Já já vai ficar mais claro porque a gente tem que colocar mais ou menos, certo? Aí o que que acontece? O índice aqui é 2 do radical, que é uma raiz quadrada. Esse índice, a gente vai cancelar o expoente aqui, que é 2. Aí vai sobrar só o x, tá? Aí vai ficar x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, né? Que é 2, né? Porque 2 ao quadrado é 4. Então, perceba, a equação tem duas soluções. Um x', que é a primeira solução, que é 2, tá? E o x duas linhas, que no caso vai ser a segunda solução, que vai ser menos 2. Agora, por que que você tem que colocar mais ou menos? Percebe esta sentença aqui, você tem x ao quadrado igual a 4, tá? Você tem um número que você não conhece, você está levando ele ao quadrado e você sabe que o resultado é 4. Esse número aqui tem duas opções para ele, tá? Ele pode ser o 2, né? O 2 ao quadrado é 4, mas também pode ser menos 2, tá? Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, né? Fica positivo igual a 4, tá? Então, por isso que no caso dessa incompleta, dessa forma aqui, você tem que, quando extrair o radical do lado de outro, colocar mais ou menos. Senão, você vai achar só uma solução. Você vai achar só a solução positiva, tá? Você tem que encontrar as duas soluções da equação. Então, no caso dessa equação aqui, as soluções delas são 2 e menos 2, ok? 2 e menos 2, certo? Bom, como é que a gente faz para resolver aquela última? Aquela última ali é um pouco diferente dessa, tá? Ela é incompleta também, essa daqui. Só que ela é um pouco diferente. Como é que eu faço, né? Se eu quero resolver essa equação aqui. Então, eu tenho o seguinte. X ao quadrado menos 3x igual a zero. Ó, perceba que essa equação é um pouco diferente dessa. Esse termo aqui, o 4, ele não tem x, ó. Ele é o c, né? O menos 4, ó, ele é o termo independente, o c que aparece aqui. Já nessa outra, eu tenho o a e tenho o b, ó. O a vale 1, né? Que é o coeficiente aqui do x ao quadrado. E o b, que é o coeficiente do x, é menos 3, tá? O que eu não tenho aqui é o c é zero, né?
Aqui o que eu não tinha era o b, né? Eu não tenho o termo em x, né? Então é 0x, certo? Então como é que a gente faz para resolver essa equação aqui? Simples, a gente vai colocar o fator comum em evidência, ou seja, a gente vai colocar o x, ó, que aparece aqui e aqui em evidência. Então a gente coloca esse x em evidência, abre o parênteses, x ao quadrado dividido por x, fica x, né? X vezes x, x ao quadrado. Aí vem menos 3x, quando você divide por x, né? O que que acontece? Quando você pega 3x e divide por x, esse x aqui, ó, e esse aqui vai cancelar. Então vai sobrar só o quê? O 3. Então colocar em evidência é exatamente isso. Se eu estou colocando o x em evidência, eu estou dividindo esse fator aqui por x, e eu estou dividindo esse fator aqui por x, tá? Se eu divido x ao quadrado por x, por que que fica x? Porque aqui é uma divisão de potência mesma base. No caso, esse expoente aqui de baixo é 1, né? Aí, na divisão de potência mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Só que vai ficar x elevado a 2 menos 1, que é 1. X elevado a 1, ninguém escreve esse 1, né? É x, tá? Então, só explicando aqui os detalhes, por que que fica assim. Então, x ao quadrado dividido por x é x, e 3x dividido por x é 3, tá? Então, você tem aqui um produto, ó, aqui é um sinal de multiplicação, e esse produto está sendo igual a zero. Bom, o que que vai acontecer agora? Presta bastante atenção, tá? Esse produto aqui, como eu vou frisar, esse produto aqui, do x por x menos 3, está dando igual a zero. Se esse produto está dando igual a zero, um desses números aqui tem que ser igual a zero. Ou seja, esse x aqui é igual a zero, né? Ou esse número todinho aqui, tá? É igual a zero. Então, ou x menos 3 é igual a zero. Certo? Então, o produto de dois números está dando igual a zero, um deles tem que ser zero. Professor, pode ser os dois? Pode. Zero vezes zero é zero, tá? Então, você sabe isso. Se o produto desses dois números é zero, um deles tem que ser zero. Daí, você já tira daqui uma solução, que é o x'. Tá? Então, x' igual a zero. Isso aqui é uma solução. E a outra você tira dessa equaçãozinha de primeiro grau aqui que você vai resolver, né? Então, resolvendo essa equação aqui, eu passo o 3 para o outro lado positivo, daí eu obtenho x igual a 0 mais 3, tá? Portanto, x é igual a 3, certo? Esse x aqui vai ser a minha segunda solução, vai ser o x duas linhas. Então, em resumo, até aqui o que a gente viu? Quando você tem uma equação incompleta, tá? Quando você tem uma equação incompleta, não precisa recorrer à fórmula de Bhaskara, que eu vou mostrar mais adiante, certo? Você pode resolver ela simplesmente jogando o número solto para o outro lado, né? Passando ele positivo, extraindo a raiz quadrada, que é esse primeiro caso aqui. Ou no segundo caso, se a equação for assim, e aparecer x ao quadrado de x, você coloca o x em evidência e aí resolve, certo? Facilmente, você obtém as duas soluções da equação, tá? Professor, Diga lá. a Sara, a Júlia e a Thaís faz tempo que elas estão querendo entrar e não estão conseguindo. Pois é. Pronto, eu acho que entraram agora. Ah, e outra coisa, desculpa atrapalhar. A Rebeca disse que ela não vai poder vir na sua aula porque a internet dela caiu e ela tá só com dados móveis, aí fica caindo direto. Certo, ok. Tranquilo. Obrigado pelo aviso. Então, vamos lá. Então, ficou entendida essa parte aqui, pessoal, tá? Tá tranquilo para vocês aí, estão entendendo, estão acompanhando. Eu estou buscando ser um pouco mais lento aí nas contas, mostrar os detalhes, certo? Para todo mundo acompanhar, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pelo amor de Deus, vocês perguntem aí. Então, vamos lá. Ah, e para variar, eu não estou olhando o chat agora, tá? Estou apresentando na tela aqui, então não dá para ver as mensagens lá, não, ok? É muita coisa para controlar. Vamos lá. Para obter as raízes ou soluções das equações completas, né? Que é isso que eu vou falar agora. Então, podemos recorrer à seguinte igualdade. Então, essa aqui é a famosa fórmula de Bhaskara que vocês conhecem, né?
x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Onde o delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Então, a famosa fórmula de Bhaskara. O número delta, né, tem esse símbolozinho aqui de triângulo, é também conhecido como discriminante. Por que ele é chamado assim, de discriminante? Porque ele discrimina, ele te fornece quantas raízes a equação vai ter, dependendo do valor dele, tá? Então, o quadro resumo do delta, tá? O quadro resumo do delta é esse aqui. Se o delta for maior que zero, então a equação possui duas raízes distintas, duas raízes diferentes, tá? Por exemplo, a gente não fez o delta aqui, nessa equação, porque ela é incompleta, não precisou. Mas perceba que as raízes aqui, ó, são diferentes. O x' é 0 e o x duas linhas é 3. Então, aqui, com certeza, se eu for fazer o delta dessa equação aqui, o delta vai dar positivo. Vamos só fazer um teste aqui para essa equação, tá? Vou continuar aqui mesmo, para aproveitar o espaço. Primeiro, eu tenho que reconhecer os coeficientes A, B e C, né? Para poder aplicar o delta. O A vale 1, ó, é o coeficiente do x quadrado, né? Está até escrito aqui na forma geral, tá? Então, o A vale 1. O B é o coeficiente do x. Então, perceba que aqui eu tenho menos 3x, tá? Então, o B é menos 3, tá? Então, o B é menos 3. E o C, né, no caso, perceba que mais C aqui não tem, né? Então, aqui é mais 0. Então, o C é 0, tá? O C dessa equação é 0. Aí, com base nesses três coeficientes aqui, é que você faz o cálculo do delta, né? Então, quem vai ser o delta? O delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser, quem é o b? Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1, e o c, no caso, é 0. O que vai acontecer aqui? Uma conta simples. O menos 3 ao quadrado vai ficar positivo, né? Isso aqui vai ser 9. 4 vezes 1 vezes 0 vai dar 0. Né? Então, perceba, 9 menos 0 é 9, ó. Perceba o que foi que eu falei, né? Eu falei que o delta é o quê? Positivo, ó. Esse delta igual a 9, esse número 9 aqui, ele é maior do que 0. Então, toda vida que o delta for positivo, a tua equação vai ter duas raízes diferentes, duas raízes distintas, ó. Que são as raízes aqui, ó, 0 e 3, certo? Tem alguém tentando entrar? Deixa eu ver aqui. Ver tudo, permitir todos. Estou dizendo, esse cadeado aqui é sentimental. Vamos lá, ele só funciona se eu estiver olhando para ele. Vamos lá. Certo? Então, toda vida que o delta for positivo, as raízes são diferentes, são distintas, tá? Vamos aqui, vamos continuar, então. Se o delta, que é o segundo caso, for igual a 0, então a equação possui duas raízes iguais, que a gente chama de uma raiz dupla, né? Depois vai ficar mais claro porque que tem esse negócio de, essa denominação de raiz dupla, tá certo? E o terceiro e último caso, se o delta for negativo, então a equação não possui raízes, tá certo? A equação não possui raízes. Vamos para fazer esse exercício proposto aqui, tá? Mesmo sem ser necessário usar a fórmula de Bhaskara, seja teimoso ou teimosa, e observe que a equação x ao quadrado menos 9 igual a 0 pode ser reescrita como x ao quadrado mais 0x menos 9 igual a 0, tá? Então, perceba o que eu falei, ó. Veja o seguinte, ó. 0 vezes x, isso aqui é 0, né? Ó, então, isso aqui não vai importar, certo? Então, isso aqui é 0. Então, vai continuar x ao quadrado menos 9. A gente só reescreve assim, né? Para poder você enxergar a questão dos coeficientes, certo? O A, B e o C. Engraçado, tem que ver tudo mesmo. Vamos lá. Então, a ideia é o seguinte, ó. Então, essa equação pode ser reescrita assim, tá? Porque o 0 aqui vezes x não vai fazer influência, vai continuar 0. Então, continua x ao quadrado menos 9, não mudou nada. Então, quando você faz isso, né, eu quero que você faça o seguinte, daí aplique a fórmula de Bhaskara, né, e resolva a equação. Quantas raízes você encontrou? Então, vamos lá. Então, primeiro você tem que reconhecer os coeficientes A, B e C, né, da equação. A, B e C. Então, no caso, o A é 1, o B é 0 e o C é menos 9, tá?
Então, a partir daqui, a gente calcula o delta, né? Então, o que vai ser o delta? B ao quadrado menos 4AC. Então, o delta vai ser igual a quê? O B é zero, então vai ter 0 ao quadrado menos 4 vezes o A, no caso é 1, vezes o C, que é menos 9. Então, o importante é que você use aqui os parênteses corretamente, tá? Então, o delta vai ser igual 0 ao quadrado, isso aqui é 0 vezes 0, né? Que é 0. Aqui você faz a leitura de sinal. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 9, 36. 0 mais 36 dá o quê? Dá 36. Então, esse aqui é o delta, tá? Da equação. Então, já sabe, se o delta der positivo, vai ter duas raízes distintas. Vamos verificar. Fórmula de Bhaskara. Então, x é menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, sobre 2a. Então, aqui vai ficar o seguinte, menos b, menos zero, né? Eu queria fazer um comentário sobre essa questão de você escrever menos zero, tá? Só escreva menos zero se você escrever assim, 5 menos zero, ou se você tiver que escrever 2 menos zero, tá? Nunca escreva menos zero assim, tá? Solto. Porque o zero, ele não tem atribuição de sinal. Você não escreve mais zero, nem escreve menos zero, tá? Zero, ele não tem atribuição de sinal. O zero, ele é neutro, tá? Então, quando você tiver em algum momento que escrever menos zero, não faça. Faça o seguinte, se você tem que escrever menos zero, você escreve menos 1 vezes zero, né? O correto é fazer isso aqui. Porque esse sinal negativo é do menos 1. O zero, ele não tem sinal, tá? O zero, ele é a origem da reta, então ele não tem sinal, certo? Então, aqui, como o B é zero, eu não vou escrever menos zero, fica um negócio feio, tá? Então, a gente escreve menos 1 vezes zero, tá? Mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta é 36, então aqui fica 36 sobre 2 vezes o A, quanto é o A? 1. Aí aqui, menos 1 vezes zero, né? Zero. Mais ou menos, quanto é a raiz quadrada de 36? É 6 sobre 2 vezes 1, 2, né? Aí você vai separar as tuas soluções, tá? Tu vai separar o x' e o x duas linhas, de acordo aqui com esse sinal do meio aqui, ó. Então, o x' vai ser 0 mais 6 sobre 2, e o x duas linhas vai ser 0 menos 6 sobre 2, tá? 0 mais 6 é 6, dividido por 2 dá 3. Essa daqui é uma das raízes, né? Essa daqui é uma das soluções da equação. E a outra? Você vai pegar 0 menos 6, né? Que é menos 6, e vai dividir por 2. Já sabe, negativo dividido por positivo fica negativo. 6 dividido por 2 é 3, tá? Então, estas são as duas raízes, tá? Da equação. Conforme você está vendo, elas são diferentes, né? Então, sempre que o delta for positivo, né? Sempre que o delta é maior que zero, essas raízes são distintas, são diferentes, tá? Se você não fosse aplicar a fórmula de Bhaskara aí, o que você ia fazer? Deixa eu fazer um negócio aqui à parte, tá? Ele mandou a gente fazer pela fórmula de Bhaskara, né? Mas para você resolver a mesma equação, como eu já frisei bem antes, não precisa. A gente fez assim porque o exercício mandou, né? Então, pega a equação x ao quadrado menos 9 igual a zero, sem fazer a fórmula de Bhaskara, né? A gente passa o 9 para cá, então fica x ao quadrado igual a 0 mais 9. Daí, x ao quadrado é igual a 9. Aí você sabe que vai extrair o radical aqui, vai ficar só o x. Aqui você vai botar mais ou menos, extrair a raiz quadrada do 9. Daí você obtém x igual a mais ou menos 3. Então, aqui você obtém, da mesma forma, as mesmas respostas, tá? Certo? As mesmas respostas. Então, a equação incompleta não precisa aplicar a fórmula de Bhaskara. A gente fez aqui porque a questão pediu, tá? Professor, Bom, diga aí. pode repetir só essa última parte, por Essa favor? essa em verde aqui? Não, a outra. Essa aqui? Isso. Pronto. Então, depois que tu pega o menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, tu vai atribuir os valores que estão aqui na questão, ó. Então, b é zero. Como eu disse, não escreva menos zero, tá? Menos zero não existe, existe o zero, tá? O zero, ele não tem sinal negativo nem positivo.
Então, menos 1 vezes 0, né? Mais ou menos raiz quadrada do delta, que eu achei aqui que é 36, sobre 2 vezes o A, que é 1. Menos 1 vezes 0 continua 0. Mais ou menos a raiz quadrada de 36, que é 6, né? Qual é o número positivo que é elevado ao quadrado da 36? É o 6, né? Então, ficou 0, mais ou menos, da fórmula, 6 sobre 2. Aqui, quando chegar nesse estágio aqui, você vai separar, né, o mais e o menos. Você vai separar as duas soluções. Então, aqui vai ser a primeira solução. 0 mais 6 sobre 2, ó. 0 mais 6 sobre 2. E quem vai ser a segunda solução? Ali não tem mais ou menos? Vai ser 0 menos 6 sobre 2. 0 mais 6, 6. Dividido por 2, 3. Achou uma raiz. Achar outra raiz. 0 menos 6 é menos 6. Dividido por 2 é menos 3. Ok? Então, aqui você acha as duas raízes da tua equação do segundo grau. Tá? Ok? Vamos aqui. Então, agora eu vou falar sobre o método de soma e produto, que é um método de tentativas, onde você vai ter que pensar um pouquinho dos números, tá? Antes, eu forneci aqui uma demonstração das relações, tá? Então, vocês vão ver, em resumo, que as relações de soma e produto são o x' mais x duas linhas é sempre igual a menos b sobre a, né? Onde esse a e o b são os coeficientes lá da equação. E o x' vezes o x duas linhas, ou seja, o produto é sempre igual a c sobre a. A gente vai chegar nisso aqui, tá? A gente vai chegar nessas duas relações aqui, chamadas relações de soma e produto das raízes, tá? Então, já vimos que a fórmula de Bhaskara nos fornece o seguinte, que o x' é menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o x duas linhas é o outro, né? Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Igual a gente fez aqui no exercício, a gente separou, né, os sinais. Em decorrência disso, o que acontece quando eu for somar, quando eu for pegar o x' e somar com o x duas linhas? Então, se eu pegar o x' e somar com o x duas linhas, eu vou pegar o x', que é esse cara aqui, e vou somar com o x duas linhas, que é esse aqui, ó. Certo? Vamos lá. Como o denominador aí é o mesmo, então o que vai acontecer? Como o denominador aqui é o mesmo, então, não vai precisar a gente fazer um MMC, ó. O denominador aqui é 2A, e o denominador aqui também é 2A. Então, não precisa aplicar o método da borboleta. Você repete o denominador e opera em cima. Então, em cima vai ficar menos B mais raiz de delta. E aqui, esse sinal de mais, você vai ler. Mais com menos, menos, então vai ficar menos B. Mais com menos, vai ficar menos raiz de delta. Pronto. O que vai acontecer agora? Nota o seguinte aqui, ó. Tá vendo aqui onde tem mais raiz de delta e onde tem menos raiz de delta? O que vai acontecer? Esse mais raiz de delta menos raiz de delta é zero, né? Isso aqui vai cancelar. Raiz de delta menos raiz de delta é zero. O que sobrou? Sobrou menos b menos b. Aqui você tem que somar e repetir o sinal. Então, menos b é menos 2b. Sobre, repetindo o denominador, 2a. O que vai acontecer agora? Esse 2 vai cancelar com o 2 que está aqui de baixo, tá? E aí vai sobrar exatamente menos b sobre a. Ou seja, a gente mostrou que a soma das raízes tem que ser menos b sobre a, sempre. Quaisquer equações de segundo grau, se as raízes são x', x duas linhas, a soma é dada por menos b sobre a. Menos o coeficiente do x sobre o coeficiente do a ao quadrado, tá? Repetindo. Menos o coeficiente do x sobre o coeficiente do x ao quadrado, tá? Agora a gente vai para a segunda parte, que a gente quer provar que o produto é c sobre a. Então, vamos lá. A gente vai pegar agora a multiplicação das raízes. Então, eu vou pegar o x' vezes o x duas linhas. Então, o x' é esse aqui, vezes o x duas linhas, que é esse aqui. Vamos multiplicar frações. Como é que multiplica frações? Normal. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Beleza. Só que o que acontece aqui em cima, ó? Perceba que eu tenho aqui uma coisa que é do tipo A mais B, assim. E eu estou multiplicando essa coisa aí por uma coisa do tipo A menos B, ó. A menos B. Perceba aí essa sutileza aí, tá? Ó. A mais B, eu posso dizer que o Azão é esse menos Bzinho aqui, ó. E o Bzão é esse raiz de delta.
E aqui eu tenho A menos B, ó. Eu tenho o Azão aqui, ó, menos e o Bzão. Isso aqui, né, a gente sabe de aulas passadas que é um produto notável, que é a diferença de dois quadrados. Então, isso aqui fica Azão ao quadrado menos Bzão ao quadrado, tá? É isso que vai acontecer no numerador. Então, ficou, ó, Azão ao quadrado menos Bzão ao quadrado. O que que acontece? Esse menos está elevado ao expoente 2, que é um expoente par. Então, vai ficar positivo. Esse menos vai sumir. Aí vai ficar B ao quadrado sozinho aqui. Menos. O raiz quadrada de delta ao quadrado, né? Quando você tem isso aqui, ó, raiz quadrada de delta ao quadrado, o que que vai acontecer, né? Esse 2 aqui do expoente, ó, ele vai cancelar com esse 2 aqui do índice, né? E aí vai ficar só quem? Vai ficar só o delta. O radical morre, o radical vai embora. Fica só o delta. Então, por isso que ficou só menos delta. Agora, note o seguinte. Eu vou repetir o b ao quadrado. Embaixo, né? Como é que ficou? Embaixo eu multipliquei. 2 vezes 2, 4. A vezes A ao quadrado. Então, embaixo vai ficar 4A ao quadrado. Agora, vamos continuar. Vamos lá. O delta, lembra a formulazinha do delta? O que que é o delta? B ao quadrado menos 4AC. Então, tenho que colocar isso entre parênteses, né? Porque eu vou ler o sinal. Delta, B ao quadrado menos 4AC. Repetindo, sobre 4 ao quadrado. Vou fazer a leitura de sinal aqui. Então, repito, B ao quadrado, menos com mais, menos B ao quadrado, tá aqui. Menos com menos, mais 4AC. Beleza, li o sinal, distribui o sinal. O que que vai acontecer agora? Esse b ao quadrado aqui, menos b ao quadrado, isso aqui cancela, isso aqui é zero. Aí ficou 4ac sobre 4a ao quadrado. Como é que a gente pode reescrever isso aqui? 4ac sobre... Esse 4a ao quadrado, a gente pode escrever 4 vezes a vezes a. Porque isso aqui, ó, a vezes a é a ao quadrado. O que que vai acontecer agora? Esse a cancela com esse. Esse 4 cancela com esse, e o que que vai sobrar? C sobre A. Pronto, demonstramos que o produto vale C sobre A. Então, você não vai precisar fazer isso aqui toda vez. Isso aqui é a demonstração, tá? Eu estou só mostrando passo a passo de onde é que vem essas coisas, tá? Para não ficar no achismo, tá? Que as coisas de matemática vêm do não sei de onde, serve não sei para quê, tá? Não é mágica, são operações que vai fazendo, tá? E que demonstram a validade disso aqui, né? As coisas na ciência não pode ficar no achismo, tem que ter demonstrações, tá? Parece que existe o método científico. Então, recapitulando, não é que vocês vão ter que fazer isso aqui toda a vida, mas vocês têm que saber essas relações aqui, aplicar essas relações, tá? É lógico que saber de onde vem ajuda muito você a entender o contexto, né? De onde é que vem. Então, só para não deixar isso aqui riscado, eu vou tirar isso aqui, tá? Esses riscos aqui que eu fiz, para ficar melhor de vocês entenderem depois quando eu mandar o material para vocês. Então, já fica entendido ó, o que foi que eu fiz aqui. Fiz uns cancelamentos, certo? Para poder chegar nas relações, nas fórmulas, ok? Então, dito isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai aplicar esse processo e vai entender por que que eu coloquei esse nome aqui de tentativas. Por que que esse método de soma e produto é um método de tentativas? Vamos lá. Mas como podemos utilizar esse método para determinar as raízes? Então, vamos ver um exemplo. Então, pega essa equação aqui, ó. Pega a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. A primeira coisa que tu vai fazer é identificar os coeficientes a, b e c. Então, ó, tu vai identificar o a da equação, o b e o c, tá? Primeira coisa que tu vai fazer. Então, o a está aqui, antes do x quadrado. Professor, se tivesse 2x quadrado, o a era 2. Se tivesse 3x quadrado, o a era 3. Não tem nada, então o a é 1, ó. 1x quadrado. Então, aqui o a é 1. Quem é o b? É o coeficiente do x. Se aqui fosse mais 5x, então o b seria mais 5, né? Seria 5. Como não é... Menos 5. Isso, exatamente, menos 5. E o c E o é C é 6. o 6. Isso. O que você vai fazer agora? Tu vai montar as relações de acordo com esses dados. Quem vai ser o x' mais o x duas linhas? Vai ser menos o b dividido pelo a. Então, vai ser menos, quem é o b? Menos 5,
dividido pelo A, que é 1. Beleza. Menos com menos é mais. Então, vai ficar 5 dividido por 1, que é 5. Guarda esse negócio aqui, tá? Eu vou circular aqui. Guarda esse negócio aqui. Agora, tu vai para outra relação do produto, ó. O produto é C sobre A. Então, o produto, x' vezes x2', é igual a C sobre A. Então, vai ficar o C, que é 6, e o A, que é 1. 6 dividido por 1 é 6. Pronto, guarda esse valor aqui também. Então, presta bastante atenção nisso que eu vou falar agora, tá? Preste bastante atenção. O método de soma de produto é um método de tentativas mesmo, tentativas mentais. O que tu vai fazer? Tu vai pensar, tá? Sem fazer conta, dois números cuja soma seja 5 e cujo produto seja 6, tá? Aí, qual é a dica que eu dou? Eles têm que satisfazer as duas relações. A soma tem que ser 5 e o produto desses dois números que tu vai pensar tem que ser 6, certo? Qual é a dica que eu dou? Vai para o produto e pensa nos divisores. Ou seja, quanto é que deu o produto? 6. Tu vai pensar nos divisores do 6. Quem são os divisores do 6? Divisores do 6. Por enquanto, eu vou pensar só nos positivos, tá? Divisores positivos. Então, vamos lá. Quem são os divisores do 6? É o 1, o 2, o 3 e o próprio 6, né? Não é isso, ó? 6 é divisível por 1, 6 é divisível Eu acho por que sei 2. qual é. Eu acho que Hum? eu sei, né? Eu acho que sei que deu certo. Quem são, então, as raízes? 2 e 3. 2 e 3, exatamente. Por quê? Porque 2 mais 3 dá 5. Dá 5. E E 2 2 vezes vezes 3 dá 3 é 6. 6. Pronto, acabou. Fórmula de Bhaskara nunca mais. Opa, fórmula de Bhaskara nunca mais não é assim, tá? Cuidado, pode alguém estar pensando assim, professor, esse método sempre funciona? Não. Às vezes a soma é inteira e o produto das raízes é inteiro e você não consegue achar porque as raízes são irracionais. Mas isso eu vou falar depois, tá? Não quero misturar as coisas não, tá? Depois eu vou dar exemplo que não funciona. Exemplo onde funciona, tem muitos. E onde não funciona também, tá? Então, você busca os divisores. Aí você vai olhar. Se o x' for 1, por exemplo, ó, vamos lá. Digamos que o x' é 1. E o produto é 6, então, o x duas linhas teria que ser quanto? 6, né? Porque 1 vezes 6 é 6. Só que daqui acontece o seguinte, pessoal. Por que não é 1 e 6? Porque aí x' mais x duas linhas seria 1 mais 6, que dá quanto? Que dá 7. Essa soma aqui não pode ser. Eu quero que a soma seja quanto, ó? 5. Então, esse não vale. Aí eu vou para o 2. Se o x' for 2, então, para o produto aqui ser 6, né? O x duas linhas tem que ser 3. Por quê? Porque 2 vezes 3, 6, né? E aí, o que, é que vai acontecer com a soma, pessoal? X' mais x duas linhas. Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser 2 mais 3. 2 mais 3 dá igual a 5. Opa, deu certo, né? Ó, a soma é 5 e o produto é 6. Então, as minhas raízes, eu sei de cara que são 2 e 3, tá? Se eu testar o 3, vai só mudar, né? Vai ser uma 3 e outra 2. Dizer que uma raiz é 2 e a outra é 3, é a mesma coisa que uma é 3 e outra é 2. Então, não precisa nem testar. Mesma coisa do 1 e do 6. Tu não precisa nem ir até o 6 aqui, não. Porque 6 e 1, tu já contou aqui 1 e 6, ó. Não precisa fazer de novo. Então, quem são as raízes? Resposta. As raízes, né? Escreve, ó. As raízes são, não precisa nem escrever x', x duas linhas, são 2 e 3. 2 e 3. Né? Este é o par de números, tal que sua soma é 5 e o produto é 6. Pronto, acabou. Tá? Então, a ideia é você pensar aí, tem um método de tentativas mentais mesmo, tá? E vai pelos divisores que dá certo. Vamos fazer mais uma para treinar. Mais duas aqui, ó. Agora vamos fazer o mesmo com a equação x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. E com a equação x ao quadrado menos 17x mais 60 igual a 0. Aqui eu tenho um númerozinho maior. Vamos lá. Vamos para a primeira. Então, tu tem x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Teu objetivo é achar as raízes sem fazer delta, sem fazer Bhaskara. Soma e produto. Então, primeira coisa, identifica teus coeficientes, A, B e C.
Então, aqui, ó, o A é 1, ó. O B é menos 7 e o C é 10. Daqui, você vai aplicar as relações que a gente demonstrou. Então, você vai aplicar. Quem vai ser o x' mais o x duas linhas? Menos B sobre A. Então, menos quem é o B? Menos 7. Você vai botar aqui, ó, menos 7, entre parênteses, sobre sobre A, né? Na verdade, menos B sobre A. Então, A é 1. Eu ia falando 2A. Menos B sobre A. Então, aqui vai ficar o quê? 7, né? Porque menos com menos é mais, sobre 1. Então, dá quanto? 7. Então, você já sabe. Os dois números que você vai pensar, a soma deles tem que ser 7. Quem já souber, pelo amor de Deus, não diga. Eu vou fazer o produto, tá? Vou fazer o produto aqui. Além de fazer a soma, a gente tem que fazer o produto. Quem é o x' vezes o x duas linhas. Então, é C sobre A. Então, vai ser 10 dividido por 1. Então, 10 dividido por 1, quanto é que dá? 10. Então, o que você tem que fazer agora? Você tem que pensar em dois números, tá? Cuja soma seja 7 e, ao mesmo tempo, o produto tem que ser 10. Alguém já sabe dizer quem são? É o 5 e o 2. 5 e o 2, exatamente. 2 mais 5 é 7, 2 vezes 5 é 10. Pois é, o pessoal ainda fala que matemática é muito difícil, né? Pronto, tá aí. Então, ó, daqui você tem que o x' é igual a 2. E, se você quiser escrever x' igual a 5, tá? Não tem problema, tá bom? Só para deixar claro, não tem problema. O que importa é que as raízes são 2 e 5. E o x das linhas é igual a 5. Aí você vai aqui, se você não achar de cara, porque tem gente que tem mais dificuldade de achar, você vai para os divisores do produto. Então, vai para os divisores do 10. Divisores do 10. Qual é o conjunto aqui que forma os divisores do 10? Os divisores positivos. Vamos lá. 1, 2, 5 5 e o 10. e o 10. Exatamente, são esses 4 aqui, né? Professor, uma raiz pode ser 1? Não, aí você vai eliminando, ó. Por que não pode ser 1? Porque se uma raiz for 1, como o produto é 10, a outra tem que ser 10. Aí quando você fizer 1 mais 10, dá quanto? Dá 11, não dá 7, ó. Então não pode ser 1. Pode ser 2? Pode. Se uma for 2, a outra é 5, né? 2 mais 5 é 7, 2 vezes 5 é 10. E aí esse aqui não precisa nem testar. Porque 10 e 1, né? Tu já testou 1 em 10, né? 1 mais 10 e 10 mais 1 é a mesma coisa. E 1 vezes 10 e 10 vezes 1 é a mesma coisa, tá? Então, você só testa uma vez. Claro, porque aqui é um exemplo bom, porque é um exemplo pequeno, né? Esses números aqui são pequenos. Obviamente que quanto maior esses números aqui, você aumenta o rol, né? O conjunto, né? O rol, chamado rol de possibilidades, né? Então, o que acontece? Vamos para outra. Então, vamos fazer essa outra aqui. Então, essa daqui está resolvida. Ah, deixa eu escrever antes. As raízes, né? As raízes são raízes 2 e 5. Pronto. Então, esse aí está resolvido. Vamos para a segunda equação. Tomara que tem espaço aqui para resolver ela. Acho que eu deixei. Vamos lá. A outra equação é essa daqui, ó. X ao quadrado menos 17x mais 60 igual a 0. Então, vamos lá. Então, eu tenho 1x ao quadrado, né? Menos 17x mais 60 igual a 0. Então, vamos lá. Identificar o A, o B e o C. Quem é o A? 1. Quem é o B? Menos 17. Quem é o C? 60. Né? Então, aí daqui, você vai calcular agora as relações. Já sabe. X' mais X duas linhas. Então, vamos lá. Quem vai ser o X' mais X duas linhas? Menos o B. Então, o B é menos 17. Então, tem que pôr parênteses. Ó. Menos o B, né? Sobre A. Então, A é 1. Menos com menos, já sabe. Mais. Então, aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar 17 dividido por 1, que é quanto? 17. A soma dos dois números tem que ser 17. Agora eu vou atrás do produto, né? Então, a gente vai fazer o produto. Vamos fazer o produto.
Então, daqui a gente tem que fazer também x' vezes x duas linhas. C sobre A, então 60 dividido por 1, que é quanto? 60. Acho que 1 minuto dos pequenos, né? 1 minuto dos pequenos para vocês pensarem. Aí, tá? Eu não vou dizer agora, não. Dois números cuja soma seja 17 e o produto seja 60. Vamos lá, pensa um pouquinho aí. Quem souber, diz. E aí? Só aumentar os números um pouquinho já aumentou a dificuldade, né? Vamos lá. Lembra a dica que eu dei. Lembra a dica. A dica qual é? Olha os divisores do 60, né? Nem precisa olhar os negativos, não. Olha só os positivos. Quem são os divisores do 60? Vai dizendo aí. 1, depois. 2. 2. Lá, vamos escrever aqui. Vamos escrever aqui. Ó, pega os divisores aqui do produto aqui do 60, né? Divisores do... 5 e 12. Opa, é isso aí. É isso mesmo. Então, ó, pega os divisores de 60. Mas só para a gente ter uma curiosidadezinha, vamos escrever os divisores de 60. Vamos lá. Então, 1, 2, 3. Hã? 4. O 4 é 60 por 4 dá 15, tá certo. 4. 5, 5. 5. 6. Depois, 6. 6, 10. 10, 7 não é, nem 8, nem 9, 10. 10. Depois, Aí, 12. 3 vezes 4, ó, 12, ó. Você quer dividir por 12. 12. Depois, 3 vezes 5, 15. 15. 16 não é, nem 17. 18 é? 18. Acho que é. Tem certeza? O 18 ser divisor teria que ser 18. dividido por 2 e por 9. Não, dá não, eu acho. 18 Dá dá não. não. Vamos tentar 60 por... Só para fazer um rascunho aqui. 60 por 18, se tu simplificar, dá 30, né? Simplificando por 2. Sobre 9, né? Se eu simplificar de novo, dá 10 terços. 10 terços não é inteiro. Então, não é. Certo? 20. Então, 20. Então, o 20 sim, né? É 20. Então, eu tenho 15, 16, 17... Vou lá pro 20 agora. Então, aqui vai ser o 20. Depois... E... 24, 25, 26, 30, né? Que é 3 vezes 10, né? Isso, 30. E 60. E o 60, né? Só tem esse, exatamente. E o 60. Que é o 30 vezes 2, tá? Então, tem quantos divisores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 12 divisores, né? Aí você sai testando. Um vai dar certo? Não, porque se for 1, o outro tem que ser 60, né? Porque o produto é 61. 61 a soma, não pode. O 2, o outro tem que ser quem? 30, né? Porque 2 vezes 30, 60. Mas se o outro for 30, aí dá 32 a soma. Não pode. O 3, o outro tem que ser 20. 3 mais 20 não é 17. 3. É 23, não pode. O 4. 4 e 15, né? É. 4 vezes 15 dá 60, tudo bem. Agora, 4 mais 15 não dá 19. 17, dá 19. Então, não pode. Agora, o 5 dá certo, né? É. Esse cara aqui dá certo. 5 e 12, né? Então, se o x' for 5, pelo produto, né, você tem que, o x duas linhas tem que ser 12. X duas linhas, meu Deus, que negócio. X duas linhas tem que ser, de novo, x duas linhas tem que ser 12. Aí daqui você tem que satisfaz a soma, né? X' mais x duas linhas vai ser 5 mais 12, que é 17, tá? Então, 5 dá ok. Os outros nenhum vai dar certo. Mas vamos só testar o 6. 6 e 10, né?
6 e 10, 6 vezes 10 é 60, mas a soma dá 16, então não vai. 10. 10 e 6. Né, a gente acabou de testar, não foi? 10, 6 e 10, 10 e 6. O que vai acontecer? 12, a gente já testou 5 e 12 que viu que é o certo. Então não precisa testar o 12 e 5. Não. É só um, né? Pra você dar certo. Só um. Esse é o que. Exatamente, só tem Mas um já deu par certo, já tem a de, resposta. só tem um par de soluções, 5 e 12. Você dizer que as soluções são 5 e 12, é a mesma coisa dizer que as soluções são 12 e 5, não importa a ordem que tu vai falar. Os números são, o par de números é o mesmo, entendeu? 5 e 12. Então, 15 e 4 não precisa fazer, porque o 4 já foi riscado aqui, ó. Então, você só vai até aqui, no caso, o 6, né? O 6. Então, quem são as raízes? Portanto, as raízes, né? As raízes são 5 e 12, tá? Então, perceba que apesar de você ter números aqui relativamente até um pouco maiores do que o exemplo anterior, né? A gente não teve tanta dificuldade assim para poder encontrar quem são as raízes, né? E é bem mais resumido você indo por aqui, porque se você for pelo delta, vamos ter só a curiosidade de calcular quanto é que dá o delta dessa equação aqui. Vamos ver só quanto é que dá o delta, vamos lá. Delta dá menos 17, ó, ao quadrado, né? É b ao quadrado. Menos 4 vezes, quem é o A? 1. Quem é o C? 60. 17 ao quadrado, aí a pessoa já sofre um pouquinho para calcular, né? Dá 289. Menos 4 vezes 60, dá 240. 289 menos 240 dá 49. Tudo bem. Tem uma raiz quadradazinha exata, né? Qual é a raiz quadrada desse delta aí? 7. 7, exatamente. Daí você tinha x igual a menos b, então ficaria menos 17, né? Mais ou menos a raiz do delta, que é 7, né? Sobre 2 vezes o a, 2 vezes 1, 2, né? O a é 1. Então, daqui, perceba, menos com menos é mais, ficava 17 mais 7 sobre 2, mais ou menos. Opa, deixa eu ajeitar aqui, cuidado. Mais ou menos, né? Eu não separei ainda, 7 sobre 2. Aí daí que eu ia separar, né? Se eu fosse fazer o Bhaskara. Daí quem é o x'? 17 mais 7 sobre 2. E o x duas linhas ia ser 17 menos 7 sobre 2. Não vou nem escrever mais, porque você já sabe. 17 mais 7 dá 24. 24 por 2 dá 12, ó. 17 menos 7, 10. 10 por 2 dá 5. Mas nem tudo que reluz é ouro, tá? Às vezes não dá para usar esse método da soma em produto. Então é bom você saber fazer os dois. É bom você saber os dois, tá bom? Então, dito isso aí, depois a gente vai fazer uns exemplos que não dá certo. Mas vamos aqui então. Eu posso até tentar fazer agora, lá no final. Deixa eu tentar fazer isso logo, porque eu vou esquecer. Eu não gosto de esquecer, não. Deixa eu ver aqui o espaço aqui. Vou colocar outra folha aqui. Então, o seguinte, ó. Vamos pensar essa equação aqui. X ao quadrado, deixa eu pensar aqui uma aqui. Menos x mais 2 igual a 0. Eu vou botar menos 2. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu botar um númerozinho diferente aqui. 6x. Deixa eu ver aqui. Essa daqui acho que não vai ter solução inteira, não. Tá? Então, x ao quadrado menos 3x mais 5 igual a 0. Tu ia ter que achar dois números cuja soma seja menos b sobre o a, né? Que é 1. Ou seja, 3, né? Aqui. A soma tinha que ser 3. E o produto, x' vezes x duas linhas, c sobre a, 5 sobre 1. E dá o quê? 5. Pergunta que não quer calar. Alguém aí do outro lado consegue achar dois números inteiros, bonitinhos, né? Positivos. Tais que a soma seja 3 e o produto seja 5? Dá para achar? Primeiro, ó, quem são os divisores do 5? O 5 é primo, né?
5 é primo. 1 e 5. 1 e 5, exatamente. Os únicos E o divisores 3 podem... também. Hã? E o 3 também, né, não? Não. O 3, Vou mostrar aqui. Se tu não? pegar 5 e dividir por 3, dá quebrado, né? Não, tô dizendo o 3 é primo. 1 e 3. Sim, é verdade. Sim. O 3 é primo também. É porque é difícil. Sim. O 3 é primo, é verdade. Mas a gente não concentra as atenções nesse passo aqui muito na soma, não. A gente concentra mais no produto, né? Como eu falei, ó. Não esquece da dica. Se tu vai fazer método de soma e produto, procura os divisores do x' vezes x2', tá? Os divisores do produto aqui. Então, os divisores do produto, no caso, só tem 2, né? Os divisores positivos aqui. Então, os divisores, até porque o 5 é primo, né? Aqui vai ser só 1 e 5. Se eu pegar o 1 para a soma ser 3, o outro teria que ser 2, né? Só que 1 vezes 2 vai dar 2, não vai dar 5, né? E se eu pegar o 5, o outro teria que ser 1. Então, só faz inverter, né? E aí, se tu pegar 1 e 5, né? A soma vai dar 6. Então, repetindo, ó. Se eu tomar o 1, não dá certo, porque 1 para o produto aqui dá 5, o outro tem que ser 5. Mas se eu pegar aqui a soma dos dois, ó, 1 mais 5, vai dar 6, ó. A soma não dá 3, certo? Então, aqui, as raízes, ó, não são inteiras, tá? Não serve. As raízes aqui vão ser irracionais. Para a gente mostrar que essas raízes são irracionais, tá? Não inteiras, a gente usa a fórmula de Bhaskara mesmo. Então, o processo aí é tu pegar o A, né, que vai ser 1, o B, que vai ser menos 3, e o C, que vai ser 5, e calcular o delta. Vamos calcular o delta. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, ficou menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, no caso é 1, vezes o C, que é 5. Então, aqui vai ficar menos 3 ao quadrado, ó. Isso aqui vai dar 9. E outra coisa, as raízes, no caso, as raízes aqui nem racionais vai ser, elas não vão nem existir, no caso. Aqui vai ficar 9 menos 20. Então, 9 menos 20 dá menos 11. Então, relembra lá no começo o que eu falei, né? Esse delta aqui é menor do que 0. Como é que eu vou tirar a raiz quadrada de delta se o delta é um número negativo? Isso aqui não existe, né? Certo? Então, quando o delta for negativo, as raízes nem existem. Então, percebam, uma pessoa desavisada, né? Pessoa desavisada, ela vai querer aplicar o método de soma do produto e vai ficar pelejando aqui o dia todinho. Quando as raízes nem existem, porque o delta é negativo, tá? Então, é bom, por isso que é bom você saber os dois métodos, porque aí você fica tentando, pelejando e tal, e tá só perdendo tempo, tá? Porque o teu delta é negativo. E aqui não existe ou não existem raízes, tá? Não existem raízes, certo? Em outros casos, pode dar raízes que não são inteiras também, certo? Por isso eu faço um exemplo em que não são inteiras. Em que o delta é positivo, né? X ao quadrado menos 4x mais 1. Mais 1, pronto. Igual a 0, né? Então, essa daqui, as raízes dela não vão ser inteiras, não, ó. Vamos fazer o delta, ó. Delta é igual a menos 4 ao quadrado, né? O B ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, né? Vezes o C, que é 1. Então, veja, aqui vai dar 16, menos 4 vezes 1 vezes 1, que é 4. Então, 16 menos 4 aqui dá 12. O 12, ele tem raiz, né? Ele tem raiz, só não é exata, né? Só não é exata a raiz de 12. Então, essas raízes aqui vão ficar assim, ó. X igual a menos o B, que é menos 4, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 12, sobre 2A. Né? 2 vezes 1, 2. Então, aqui vai ficar como? Menos com menos é mais. Vai ficar 4, mais ou menos raiz de 12, dividido por 2, né?
Aí aqui você vai separar o x' e o x duas linhas. Quem vai ser o x'? Vai ser 4 mais raiz de 12, né? Sobre 2. E x duas linhas vai ser 4 menos raiz de 12 sobre 2. Então, perceba, essas raízes aqui não são inteiras, tá? Elas são raízes irracionais, são números irracionais, tá? Só existe o que? Aproximações, né? Só existe aproximações para a raiz de 12, não tem um número exato inteiro, certo? Então, apesar de que, às vezes, a soma é inteira e o produto é inteiro, a equação não tem raízes, tá? Deixa eu botar outra folha aqui. Só para a gente aplicar aqui a soma e o produto aqui para vocês verem, ó. Ó, quem seria x' mais x duas linhas? Seria menos b sobre a, né? Então, vai ficar menos 4 sobre o a, que é 1. Então, quanto é que dá a soma? 4. Quem seria o produto? Quem seria x' vezes x duas linhas? C sobre a. Então, o C, repara que o C é 1 e o a é 1 também. Então, aqui, ó, 1 sobre 1, né? C sobre a, que dá 1. Como é que tu vai achar dois números inteiros cujo produto é 1 e a soma é 4? Né? Não existe, tá? Então, por isso que dá esses resultados aqui. Os dois números que satisfazem isso aqui, que está escrito aqui embaixo, tá? Os dois números que satisfazem isso aqui são esses camaradas aqui. É o 4 mais raiz de 12 sobre 2 e o 4 menos raiz de 12 sobre 2. Se você somar os dois, vai cancelar o radical. 4 mais 4 é 8, dividido por 2 é 4. Se você fizer o produto e aplicar produtos notáveis, você obtém que é 1. Mas as raízes não são inteiras, tá? Não são inteiras, tá? Essas raízes não são inteiras. Então, não é sempre que o método de soma e produto vai resolver. Então, é bom você saber aplicar também a fórmula de Bhaskara, tá? Vamos lá. Então, vamos passar para frente aqui. Vamos lá. Aliás, passar para trás, né? Que eu fui lá para frente. Vamos aqui. Então, vamos para algumas questões, alguns exercícios, tá? Vamos lá. Ver se dá tempo de eu fazer alguns aqui. Verifique se o número 3 é raiz da equação. Então, você tem que verificar se o 3 é raiz dessa equação aqui. O que você faz? Você vai trocar o x por 3. Se ao trocar o x por 3 a expressão se igualar a 0, beleza, ele é raiz. Se não, ele não é. Professor, eu posso fazer por outro método? Pode. Tu pode aplicar a fórmula de Bhaskara, se tu quiser, e calcular as raízes. Talvez dê por soma e produto também, né? Talvez dê por soma e produto também, você fazer, então. E aí mostrar que o 3 é raiz. Mas o método mais direto, né, o mais rápido é esse que eu estou falando. É trocar o x por 3. X igual a 3 implica que a expressão x ao quadrado menos 2x menos 3 vai ser igual a quê? Eu vou trocar o x por 3, ó. Então, vamos lá. Então, vai ficar 3 ao quadrado, né, ó, 3 ao quadrado. Menos 2 vezes 3. 2 vezes 3, menos 3, né? Calcula a potência. 3 ao quadrado, 9. 9. Menos 2 vezes 3, 6. Cuidado só para não fazer o menos primeiro, viu? Prioridade é a multiplicação. Menos 3. Vamos lá. Aí vamos fazer aqui, ó. 9 menos 6, 3. 3 menos 3, 0. Ok. Né? Aqui deu ok, beleza. Então, se deu 0, portanto, você conclui o quê? Que o 3 é raiz da equação. Vamos escrever. Portanto, 3 é raiz. Se desse um número aqui diferente de 0, é só dizendo. Portanto, 3 não é raiz, tá? 3 é raiz. Pronto. Tá? Então, verificar se o número é raiz da equação é isso, tá? Vamos para a segunda. Sabendo, então aqui já é diferente, sabendo que menos 1 é raiz da equação, dessa equação aqui, calcule o valor de K. O K está no lugar do C, ó, certo? Está no lugar do C. O A é 1 e o B é menos 7. Mas eu não vou precisar separar. Então, se o menos 1 é raiz, então quando a gente trocar o X por menos 1,
a expressão, com certeza, vai ser igual a zero. Então, vamos lá. Então, vamos pegar a expressão, que é x ao quadrado, menos 7x mais k. Quando eu trocar o x por menos 1, como ele é raiz, então o que vai acontecer? Menos 1 ao quadrado, menos 7 vezes menos 1, mais k, vai ser igual a zero, porque o menos 1 é raiz. Menos 1 ao quadrado, 1, né? 1. Menos com menos, mais 7 vezes 1, 7, mais k igual a zero. 1 mais 7, 8. Então, 8 mais k é igual a zero. Passou para o outro lado, né? E aqui eu vou escrever todos os detalhes, tá? Então, k, porque às vezes tem gente que faz assim, ó. Faz desse jeito. Passou o 8 para o outro lado e passou o 8 positivo milagrosamente e o zero ficou com menos aqui, tá? Então, cuidado na hora de inverter. O zero, ele tá lá no segundo momento. Porque já tá lá, continua lá. Continua lá. Mas só move o 8. E o 8 vai negativo, exatamente. Então, 0 menos 8. Então, o K é igual a quê? Menos 8. Então, se o menos 1 é raiz, o K tem que ser menos 8. Certo? Vamos lá. Vamos para frente. Se as raízes dessa equação são iguais, qual é o valor de K? Bom, pergunta que não quer calar. Quem está acompanhando a aula aí, tá? O que eu tenho que fazer? Vamos lá. As raízes são iguais. Lembra do discriminante. O que acontece quando as raízes são iguais? O delta dá zero. Exatamente. Perfeitamente. É isso aí. O delta tem que ser igual a zero. Então, ó, você viu isso aqui? As raízes dessa equação são iguais. Não tenha dúvida. O delta tem que ser igual a zero. Né? Aí, vamos lá. Então, o que vai acontecer? O A é 1. O B Menos é 2. menos 2. E o C é o K. É o K. É o K que tá aqui, ó. É o K, sim. Ele não é 1, não. Ele era 1 se fosse assim, ó. X ao quadrado, menos 2x, mais 1 é igual a zero. É isso que tá escrito? Não, tá escrito mais K, tá vendo, ó? O K tá no lugar do C. Certo? Tranquilo isso aí? Tem que estar tranquilo esse negócio, porque, certo? É o termo independente, ó. Tá? Lembra que a equação, tá? Deixa eu escrever só uma coisinha aqui, tá? A equação tá naquela forma lá, ó. Eu vou escrever aqui na parte de baixo, é melhor. Essa equação tá naquela forma, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, tá vendo? Mais c igual a zero. Então, o A é 1, o B é menos 2 e o C é o K, tá? Cuidado. Mas aí como é que a gente vai determinar? Com base nisso aqui, ó. Porque o delta é igual a zero. Aí, b ao quadrado menos 4ac, né? É igual a zero. Mas aí o b é dado. Então, menos 2, né? Foi dado b, quadrado. Menos 4 vezes. O a também é dado, né? É 1. E o c é o desconhecido, que é o k. Que é exatamente o que ele quer saber. Qual o valor de k, né? Igual a zero. Menos 2 ao quadrado fica 4. Menos 4 vezes 1 vezes k é 4k igual a zero. Para não ter que multiplicar por menos 1, eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Eu vou passar o menos 4k para o outro lado logo, tá? Vamos lá, vamos fazer assim. Então, daqui, eu vou tirar o seguinte, ó. 4 vai ficar aqui. É igual a 4k, né? 0 mais 4k. Esse 4 aqui que tá multiplicando, eu vou passar ele para cá, para baixo desse, dividindo. Então, vai ficar 4 sobre 4 igual a k. 4 dividido por 4 é 1. Ou seja, 1 é igual a k, portanto, k é igual a 1. Tá? Então, o valor de k para que as raízes sejam iguais, tá? Para que o delta seja igual a zero, é 1. Só uma pequena reflexão sobre a questão do delta ser igual a zero. Por que quando o delta é igual a zero, as raízes são iguais? É porque quando tu tem lá a forma de Bhaskara, tu tem mais ou menos raiz de delta, né? Tem menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se esse cara aqui for zero, aqui vai aparecer a raiz quadrada de zero. Pergunta, quanto é a raiz quadrada de zero? Zero. Zero. Então, você vai ficar com menos b mais zero ou menos b menos zero.
mais ou menos zero, né? Somar ou subtrair zero não vai fazer diferença, tá? Então, por isso que quando o delta é igual a zero, as raízes são iguais. Eu não quero apagar isso aqui, não, peraí. Vou apagar só isso aqui e isso aqui, né? Ok? Então, quando o delta é igual a zero, as raízes, elas são iguais. Tem que ser iguais, tá? Deixa eu olhar que horas são aqui. Eu vou fazer só mais essa, tá? Tem que dar uma pausinha para vocês descansarem. E aí eu vou mandar esse material depois para vocês. E eu quero que vocês tentem fazer as outras, tá? Com calma, certo? Sempre com calma. Então, vamos aqui. Determine as raízes da equação x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. E aí, eu estou tentado a usar soma e produto. Vamos lá. Então, eu vou usar x', até porque eu não vou desenvolver Bhaskara nesse espaço aqui não, tem nem perigo. Mais x duas linhas, menos b sobre a. Então, é menos 6 sobre o a, que é 1. Menos com menos é mais. Então, vai ficar 6 dividido por 1, que é 6. Isso aqui é a soma. O produto, x' vezes x duas linhas. C sobre A, né? Então, vai ficar 5 dividido por 1, que é 5. Vamos lá, vamos pensar só um pouquinho. Dois números cuja soma é 6 e o produto é 5. Quem são? E 1. Hã? 5 e 1. 5 e 1, exatamente. 1 mais 5 é 6, 1 vezes 5 é 5. Pronto, acabou. Tá? Então, x' é 1 e x duas linhas é 5. O que a gente fez na aula hoje, né, foi menos 5x mais 6, que também tem solução, né? Que lá era o contrário. A soma era 5 e o produto era 6, aí dava 2 e 3. Aqui a soma é 6 e o produto é 5, então tem que ser 1 e 5, tá? Pronto. Eu não vou fazer a 5 agora não, porque ela vai demorar um pouquinho mais no método que eu estou pensando. Eu vou deixar para vocês tentarem fazer ela depois, tá certo?